Daremos início com a nossa prece inicial. Que todos continuem, elevem seu pensamento a Deus e a Jesus. Agradecemos pela presença de estarmos aqui nesta noite de hoje. Que possamos, através da palestra do nosso amigo, que falará sobre o aborto, dando todas as orientações na visão espírita. Que possamos buscar ao máximo essas orientações para as nossas vidas e podermos aplicar no nosso dia a dia, aonde quer que possamos estar, aonde quer que possamos estar andando, convivendo com os familiares, amigos do nosso trabalho, possamos também ajudar a divulgar, tirar dúvidas em relação ao aborto. Agradecemos ao Pai nesta noite de hoje pela presença de todos. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Boa noite. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois assume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Que Jesus nos abençoe a todos nessa noite em que estamos reunidos e mais uma vez nós vamos tratar de um assunto muito importante para a humanidade, principalmente agora em que vários países, e notadamente aqui no Brasil, se fala de legalizar o aborto, descriminalizar o aborto, e o nosso companheiro Nicandro vem trazendo para nós aqui alguma coisa muito importante a respeito daquilo que a doutrina espírita nos coloca diante desses temas. A gente quer dizer que a Federação Espírita Brasileira, ela lançou uma campanha há alguns anos a respeito de... Não é campanha contra o aborto, porque a doutrina espírita não é contra nada. Então, as pessoas e algumas instituições lançam campanha contra o suicídio, contra o aborto, e a doutrina espírita não é contra nada, mas mostra para nós aquilo que é de importante e por que nós temos a responsabilidade de compreender. Então, o suicídio, o aborto, a eutanásia, que é aquele caso de interromper a vida de alguém que está sofrendo demais. Então, ela lançou essa campanha, que é chamada Campanha
a favor da vida. A favor da vida. E o nosso amigo está trazendo para nós hoje aqui esse primeiro assunto, o aborto, como uma coisa muito interessante que nós precisamos meditar bastante. Fica à vontade, Nicandro. Que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos aproveitar bastante nesta noite de hoje. Boa noite. Que Jesus continue nos amparando hoje e sempre, que a gente consiga transmitir bem a lição de hoje. Cumprimenta quem chega, despede quem sai. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, muito obrigado, por gentileza, por favor, um abraço, um sorriso, são princípios de humildade, amor e respeito ao próximo. Vocês me desculpem falar assim, mas todo lugar onde estou falando eu repito essa mantra. E é claro que tem muita gente que não faz isso conosco, aí nós temos que fazer a nossa parte e entender para quem não faz, tá? Esse tema, o aborto na visão espírita, vocês podem ver aí também, o texto tem 4 páginas, não é isso? Frente e verso, e uma mensagem. Quando eu estava preparando esse tema, chegou a mais ou menos 6 páginas. E eu senti mal quando eu estava preparando esse tema. 6 páginas com fotos. Até meu amigo Eustáquio lá, né, com o professor Romão, eu falei, Eustáquio, professor Romão, me ajuda aqui. Eu coloco essa parte nesse texto que eu vou distribuir. Isso foi no sábado que a gente trabalha como voluntário lá. Falou, eu vou levar, eu vou dar uma lida. No sábado eles falaram, corta isso aí porque não convém. Porque o pessoal vai levar, pessoas que, às vezes tem pessoas que não podem ver isso. E como eu disse, eu estava sentindo muito mal ao fazer esse tema, em função de quê? Eu não vou distribuir para olhar porque é em respeito, tá? As criancinhas, né, belíssimas, né? Embaixo, a criança com o dedo na boca, tranquila. Porque a gestação está tranquila, está harmônica, tá certo? Então, o bebezinho fica com o dedo na boca porque está em paz. Até aí tudo bem. Quando a criança começa a sentir alguém que está chegando para perfurar a bolsa, ela já começa a ficar agitada. Já sabe que alguma coisa ruim está para acontecer. E essa parte de baixo são os instrumentos que coloca nas partes íntimas da mulher para atingir a bolsa para começar o aborto. Já vai cutucando a criança, vai puxando a perninha, vai aos braços, vai atingindo onde for, vai tirando por pedaços. Não vou entrar em detalhe, não. Aqui da mesma forma. E a outra parte já mostra o bracinho que sai, a perninha, vai tirando pedaço por pedaço até sair a cabeça. E ela se debatendo, sem ter condições de gritar socorro. Seria um socorro, né? Um grito mudo. Então, por isso que eu atendi o que o Eustáquio, que conhece muito bem, o professor Romão, eu não coloquei nesse texto aí. Porque é ruim. E é claro que às vezes o que nós vamos falar aqui, muitos de nós não precisam nem saber disso. Não, mas eu já sei, eu sou espírita, às vezes sou católico, evangélico, eu não tenho religião, mas eu respeito, eu não faço aborto.
Mas isso aqui é para frisar bem até onde tem a visão espírita sobre o aborto, até onde ela consegue aceitar o aborto, que eu vou falar agora mesmo, mas para nós assimilar melhor, para passar para frente, para nós começarmos a fazer um trabalho de salvar alguém que queira abortar. Por exemplo, eu já fiz aborto? Cadê, como está a minha consciência? Alguém perguntou, mas você é homem, vai fazer aborto? É. Quando eu estou com uma filha, um parente, tudo mais, não, você tem que fazer aborto. Eu incentivo e até consigo alguém fazer aborto. Então, isso é a responsabilidade da gente também. Jamais podemos criminalizar ou julgar quem cometeu o aborto. É muito fácil julgar alguém sem conhecermos as razões, situações, momentos, família, etc. O mais certo, penso eu, se encontra no ensino de Jesus: perdoar, silenciar e ajudar a pessoa que está nessa situação, sem dar a lição de moral, segundo o que ensinou Jesus Cristo e o Espiritismo em sua divulgação. Então, não devemos criminalizar e nem julgar a pessoa que está nessa situação. Chico Xavier diz o seguinte: o aborto é um crime com impunidade e sem chance de defesa, porque a matança de crianças indefesas em nossas casas, sendo que existe o preservativo o anticoncepcional justamente para auxiliar, para não ter filho, para não acontecer esse crime. E se nossas mães tivessem nos abortados, nós estaríamos aqui agora? Não. Isso o Chico disse. Vida antes do parto. Está no Livro dos Espíritos, número 344. A união começa na concepção e nesse momento o espírito designado para habitar o corpo, se prende a este por um laço fluídico definitivo. No momento da concepção, a vida. Madre Teresa de Calcutá: o maior destruidor da paz no mundo de hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, nem o médico, nem a conferência mundial que seja, e nem o governo. Nem tudo que é legal é moral. E agora vamos lá. Vamos deixar o espiritismo de lado e ouvir a voz da ciência. O pediatra e professor francês Jérôme Lujan, não sei se é assim que pronuncia, um francês, tá? Ele era um venerável da Igreja Católica e está a caminho da beatificação no processo de canonização, se não já o fez. Especialista, ele é especialista, ou era especialista em genética fundamental e afirma: a vida começa na fecundação. Quando os 23 cromossomos masculinos, transportados pelo espermatozoide, se encontram com os 23 cromossomos do óvulo da mulher, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes. Daí para frente, qualquer método artificial para destruí-lo é um assassinato. Não me pergunte sobre cromossomos que eu não entendo. Tá? Esse aqui é esse pediatra que fez a pesquisa. Tá? E a gente vislumbra porque às vezes o espiritismo já vem antes falando e ninguém acredita. Tá? Então, Deus usa de todas as pessoas para trabalhar para o bem. E a ciência vem comprovar isso aí do que o espiritismo já diz. O que é o aborto? É a interrupção da gravidez com a morte da concepção. Eu estou fazendo uma leitura mais rápida porque o tempo é curto. Tá? Esse trabalho nosso aqui é para mais de hora. Inclusive, seria interessante com perguntas, tudo, porque e a gente não vai poder dar esse espaço. Que a outra vez numa casa espírita eu abri esse espaço e o tempo extrapolou e atrapalhou até os trabalhos de cura. E aí eu peço desculpas.
Mas às vezes é coisinha rápida, se a gente souber, a gente responde rápido, tá? Porque realmente a gente fica, às vezes, na dúvida, né? Então o aborto é essa interrupção. O aborto é um ato de covardia, um assassinato praticado contra uma criatura indefesa. O aborto espontâneo é traumático para a família, mas já estava programado pela espiritualidade. O aborto, a única questão que o espiritismo concede e aceita é quando a gestante, a mãe, corre risco de vida. É único. Se está grávida, teve algum problema, que salve a mãe. Tá? Então, é a única condição aceitável para o aborto é para salvar a mãe na questão dessa gestação. Fora isso, não. Isso é claro que nós estamos falando tudo na visão espírita. Né? O aborto provocado, questão de estupro. A doutrina espírita admite o aborto apenas na hipótese de a gravidez representar perigo para a vida do gestante. No caso de estupro, não é para abortar. E alguém da plateia lá disse, mas se eu for estuprado e fiquei grávida, eu não quero ter esse filho, ué. Eu não fiz, eu não quero. Foi obrigado. Mas vai ter que ter o filho. Mesmo que, assim que nascer, faça a doação do filho. Se você conseguir. Então, no nosso trabalho de estudos, foi estuprado, engravidou, não aborte. Tenha o filho, ou a filha que seja, e doa, se você conseguir. Uma da plateia falou assim, eu posso dar o meu testemunho rapidinho? Fala assim, eu fui estuprado na época, e muitos falaram para mim abortar, eu não abortei. E hoje eu tenho um filhão aí, bonito, sadio, bonito, estudioso, que me dá orgulho, no bom sentido, de ter esse filho. Graças a Deus eu não abortei. Não interessa o pai que seja, eu sei que tem um rapaz ali que me ajuda, me faz companhia, e é tudo que eu quero. Então, a questão de não abortar, aí vem uma questão espírita. Por que não abortar se for estuprado? Você tem direito, você não quis. Pois é, alguém precisava vir. Alguém precisava vir. E quantos de nós aí que nascemos aqui que não estava planejado às vezes? Nossa, eu não estava planejado ter esse filho aqui agora. E às vezes a mãe não abortou, mas fala, puxa vida, não era para ter esse filho agora, eu não queria. Às vezes chora, depois que nasce, nossa, que beleza, graças a Deus. Porque o Espírito precisa vir para cá. E Deus aproveita toda situação para encaixar. Muitos estão na fila, muitos precisam viver aqui, passar por esse trabalho nosso de prova e expiação. E a coisa que fala assim, puxa vida, mas logo nessa questão de estupro, logo eu, pois é, mas aí vamos voltar no passado. Na reencarnação, as reencarnações que nós tivemos, o que nós aprontamos no passado? Será que eu estuprei alguém? Será que eu fui um pedófilo, um criminoso, abusei, mandei matar muitas crianças, e aí? Deus escreve certo em linhas tortas. Então tudo isso aí acontece, tudo aos olhos de Deus. Está certíssimo o que está acontecendo. É da mesma forma quando a gente faz uma prece, pedindo uma coisa e vem outra. Poxa vida, mas inclusive a primeira vez que eu falei aqui foi eficácia da prece. Você pede uma coisa e vem outra. Poxa vida, isso aí não é eficácia, não é eficácia quando você pede alguma coisa e vem. Mas para Deus eficácia é vem, você pede uma coisa, mas vem o que você necessita.
E essa criança que veio através do estupro, é porque você precisa passar por isso. E é o único meio que veio para ajudar esse espírito e para te ajudar aqui na terra. Então, é essa a questão. A outra, aborto provocado de deformidade física. Às vezes nos exames já aparece hidrocefalia, anencefalia. A doutrina espírita não recomenda o aborto, não há o acaso. No processo faz parte do programa expiatório. Mas nasceu sem cérebro, não interessa, prossiga. Dependendo do corpo, vai expelir, o organismo vai expelir, mas precisa passar por aquilo lá. Nós não sabemos que situação que o espírito que está envolvido ali tinha que passar por aquilo lá, e nós também. E quando às vezes acontece uma gravidez e é abortada espontaneamente, que aí não tem culpa, mexe no comportamento da família todinha. E essa pessoa que abortou também mexe, muda o comportamento. Então, mas o governo autoriza que a gente faz esse aborto. Hidrocefalia. Poxa, tem vida. Quantas pessoas nascem e estão aí com hidrocefalia, tem que usar válvula, não sei o que mais, mas está vivendo, está precisando passar por aqui. A questão é, igual o espírito Inácio Ferreira, diz o seguinte, parece que foi em 2015, mais de 100 milhões de abortos que houve no mundo. Mas eu olhei no Google, não tem nem 100 mil. Claro, no Google só vai aparecer que é catalogado, né? Aqueles que foi abortado na clínica, que passou por isso, foi autorizado pela justiça. Esses milhões aí são abortos que acontecem espontaneamente às escondidas. E o Inácio fala o seguinte, nos centros espíritas precisava falar mais sobre o aborto. Conscientizar, explicar o porquê. É claro que aqui o tempo é curto, não dá para explicar cada situação. Eu tentei nesse texto aí, tem 4 folhas, tá explicado tudo. E a gente precisa estudar, praticar e ajudar alguém que está nessa situação. O que acontece? Por que às vezes acontece o aborto? Egoísmo da parte que quem está grávida, não, eu vou abortar porque eu vou perder isso, vou perder os meus desfilhos e tal. A ignorância, o materialismo, a vaidade, às vezes é modelo. Isso aqui é uma maneira geral, tá? Estética, né? Depois do aborto, aí aparece, se eu tiver essa criança, vai ter estria, vai ser não sei o que mais. Tem tudo isso aí. Isso são pacientes que falam por médicos. Aqui tem depoimento de médico que fala sobre isso aí. A sociedade, tem outro aqui, o prazer sexual, porque está grávida e começa a atrapalhar, tal, eu quero ter mais prazer. A escolha do sexo da criança. Puxa vida, eu olhei lá, é uma criança, é uma menina, eu queria um menino. E aborta. Ou vice-versa. Aí sempre encontra aqueles que dão palpite, não, aborta mesmo. E os fazedores de anjos. Fazedor de anjo, entre aspas, é os médicos ou aborteira que tira essa criança. O preconceito da família. Às vezes aquela questão de machismo ou posição social. Tem uma filha grávida, isso aí para a sociedade, pelo amor de Deus, manda abortar. E às vezes a criança, às vezes a mãe, a futura mamãe, não quer abortar, mas é obrigada. Aí acaba acontecendo. E as mães solteiras que vivem por aí, sem nenhum preparo.
E aqui diz o seguinte: façamos um trabalho de, às vezes, conhecer uma mãe solteira, geralmente é mais jovem, é conversar com essa pessoa, se está precisando de alguma coisa, ver qual que é a ideia dela de abortar ou não, é trabalhar para não abortar. Por quê? Vai complicar a situação do lado espiritual. E quando faz o aborto, está aí no texto, os médicos começam a colocar essas pinças, essas ferramentas, e pode furar a questão da vagina, a questão do útero, começa a dar infecção, começa a dar inflamação, infecção generalizada, e pode levar até a morte. Depois fica sequelas, abortou, começa a ter exame de consciência, começa a pirar, começa a ter problema mental às vezes, e parte às vezes para o suicídio. Então é um caso seríssimo. Ah, mas espera aí, puxa vida, e se um de nós aqui já tivemos um aborto, como que eu faço? Tem um texto pequenininho aí, grampeado, colado, que diz: para quem errou, você tem como recuperar. Recuperar não, corrigir. Primeiramente, nós temos que arrepender do que fez. Segundo, mudar as nossas atitudes. A quem já abortou e quer recomeçar, está aqui: o amor cobre multidões de pecados. Mas para isso, tem que se arrepender primeiro. Vai ter que fazer um resgate? Vai. Mas se nós começarmos a amar, esse amar aí é a caridade, é o amor em movimento, é gostar de ajudar, é gostar, é o bem querer para o próximo. Para quem abortou e quem não abortou, para quem está aqui, reencarnado aqui na terra, o amor cobre multidões de pecados. Fora da caridade não há salvação. Se nós estamos aqui, é porque nós já temos problema no passado. Então a melhor forma para resgatar em vida aqui ainda é começar a fazer uma prece, principalmente para a criança que foi abortada. Primeiro arrepender, pedir perdão e fazer uma prece para essa criança. Fazer uma prece para todos que já foram abortados. Adotar, se for o caso. Adotar, se for o caso. E quando adotar, tratar essa criança da mesma forma quando você tem os seus filhos consanguíneos. Então é a melhor forma. Às vezes, quem sabe, a gente vai abortar, vai adotar um recém-nascido ou um pouquinho mais. Às vezes foi até o que foi abortado e estou falando assim, por alto. E às vezes nasceu de outro, foi abandonado e é uma hora do resgate. Porque esse que foi abortado, nós não sabemos ainda dele se ele estava preparado para aceitar, ou então aquele que fala: puxa vida, ela me rejeitou, eu vou ter que vingar. Aí começa a obsessão. Então, tem tudo aí. A caridade. Trabalhar em prol das crianças, principalmente. Tem tantos, a PAI, tem creche, tem orfanatos. Ah, mas eu não posso adotar, levar para casa. Mas às vezes a gente adota uma criança, vai lá, de vez em quando leva em casa, o que for, ajuda no que for possível, até ajuda a questão de escola, tal, até formar que seja. Não sei, tem N coisas para fazer a justificativa e melhorar. E a oração é constante. A atividade benfeitora. A adoção não há obrigatoriedade. Mas se puder,
e tiver condições, pode adotar. Os votos, faça votos de nunca mais vir praticar algum aborto. E cumpra esses votos numa próxima gravidez. Ame seu filho em dobro para compensar aquele que, por ignorância, não soube valorizar. No Espiritismo tem ação e reação. Nós temos condições de recuperar. Não é só o aborto, não. Em todas as situações que a gente, às vezes, complica a situação de alguém, nós podemos resgatar. O primeiro passo é arrepender-se. A prece tem que ser constante. E nós fazemos prece em benefício dos outros. Quando nós começamos a fazer prece em benefício do próximo, nós já estamos evoluindo. Porque nós estamos deixando de ser egoísta, pensando só em nós mesmos. Qual é o objetivo do Espiritismo? Eu acredito que uma boa parte, se não todos, assistiu uma live de um vídeo do Haroldo Dutra. Ele diz o seguinte, falou para a plateia dele: qual é o objetivo do Espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Esse é o objetivo do Espiritismo? A maioria falou não. Então eu fico assim, nós temos 1,5 milhão de espíritas, e nosso objetivo é passar para 2 milhões. É isso? Não. Tá bom. Então eu vou dizer o seguinte, ele falando. Tem espíritas que é pessoa muito má mesmo. Tem espíritas que é pessoa muito boa mesmo. Então eu vou perguntar de novo. O que você quer? Um espírita ou uma pessoa boa? E ainda vou mais longe um pouquinho. Você quer um católico ou uma pessoa boa? Você quer um evangélico ou uma pessoa boa? Você quer um ateu ou uma pessoa boa? Nós queremos uma pessoa boa. Então qual é o objetivo do Espiritismo? É a formação de ser humano de bem. É a formação de ser humano de bem. Ah, mas e a profissão dele? Não interessa. E a orientação sexual dele? Não interessa. Mas e o partido político que ele gosta? Não interessa. Mas e a religião dele? Aí que não interessa mesmo. Ele finalizou com isso aí. O Espiritismo está aberto para todo mundo. O Espiritismo é a luz que ilumina os caminhos de todo mundo, daqueles que inclusive vêm às vezes de outras religiões, que a religião às vezes ele não vai até mais, ele não vai até certo patamar, e às vezes a gente precisa mais além. O Espiritismo nos mostra de onde nós viemos, né? Para onde nós iremos. Ele explica, e o que ele fala ele pode cientificar. Então, uma coisa boa para a gente. Eu estou numa situação difícil, por exemplo, mas tem pessoas, ou nós, ou eu, algum de nós aqui, que viver é a coisa mais rara do mundo. Apenas existem. Às vezes, muitos de nós, ou nenhum de nós, ou outros aí, não vivem, apenas existem. O que é viver e o que é existir? Viver é participar, é interagir com todos nós, tanto humanos como os animais, é estudar, é ajudar o próximo, é ser ajudado. É melhor ajudar do que pedir ajuda. Quando alguém fala, Nicandro, eu estou precisando eu peço para alguém, mas eu não peço para mim. Eu acho que uma boa parte aí segura. Eu estou precisando e eu não peço para mim. É o nosso orgulho, né? Às vezes aquela vergonha. Então viver é isso, é estudar, é participar, é enfrentar o dia a dia que nós temos que passar por isso.
que Deus já disse, através de Jesus, nós não podemos passar nessa vida aqui isento de tudo. Nós temos que enfrentar tudo isso aí. Agora, para enfrentar, Meimei já diz o seguinte: a prece não vai trazer nosso ente querido de volta. Ah, meu ente querido desencarnou, eu vou fazer a prece. Não vai trazer esse ente querido de volta. A prece não vai pagar os boletos nossos, não vai pagar água, luz, condomínio, impostos, né? Não vai pagar cartão de crédito. A prece não vai te dar um carro nem nada, mas ela vai te dar forças para você superar, para você conseguir trabalhar bem e enfrentar as vicissitudes do dia a dia. A prece tem que fazer parte da nossa vida. Orai e vigiai. Culto no Evangelho do Lar. Inclusive, semana passada eu fiz o culto lá em casa. O livro O Médico Jesus, na página 115. E lá diz o seguinte: os médicos, para quem vai fazer consulta, muitos de nós estamos esperando os médicos e não está nem aí. Faça uma prece para ele. O médico é um ser humano igual a nós, passa das mesmas dificuldades, talvez, às vezes não financeira, às vezes não, e às vezes sim, ganha bem, às vezes o investimento é mais alto e às vezes dá errado. Sempre tem problema, às vezes tem problema na saúde da família, às vezes ele está estressado, às vezes perdeu um filho ou um ente querido, sei lá. Então ele que vai atender a gente para nos curar. E como que ele vai atender a gente se ele não está preparado, se está cheio de problema? Então, faça uma prece antes de ser atendido. O meu cardiologista, eu já melhoro na hora que eu chego na porta. Ele já cumprimenta e fala: e aí? Como que está fulano? Se a pessoa gosta de pescar, ele já sabe a física. E aí, você foi lá pescar? Tá. Ele olha para você, brinca e tal. Ele tira ausculta, né, o estetoscópio e tal. Nossa, beleza, tal. E quando é alguma coisa, você fala: olha, não, isso nós vamos dar um jeito, não precisa afobar não. Ele dá vida para a gente. E por que a gente não faz uma prece para ele? E aí minha esposa completou: na escola também, os professores, porque meus netos estavam lá. Tem que fazer uma prece, não é só falar mal do professor. E no nosso trabalho, faz uma prece. Entra no ônibus, entra no carro, no Uber, no táxi, ou a gente entra no nosso carro, vou com Deus. Certa vez, quando eu trabalhava na parte hospitalar, eu era representante de material hospitalar, mesmo medicamento. Eu fui atender um médico lá em Planaltina, depois de Brasília. Esse médico era o dono do hospital. Falou: Nicanto, chega mais ou menos tal hora, que eu vou ver se encaixa, porque atendimento é muitas pessoas, né? Então tinha dois consultórios, dele e de um outro ginecologista. E ele ia me atender para a questão de, claro, fazer venda, né? O que o hospital precisa. E a bancada tem os assentos eram tudo de cimento com almofada, fazia um L. A única entrada para cá era nessa porta de cá. E as mulheres, só tinha praticamente mulher, só tinha eu de homem lá, porque eu ia atender o médico, porque ali é ginecologista, né? Acho que tinha um senhor também acompanhando a esposa. E o médico começou a demorar. Esse médico é folgado. Começou uma mulher. Aí passou: já passou da hora. Esse aí, você está enrolando lá, ou está dormindo. Aí começou. Aí o clima começou. E a gente está lá, calma, né? Calma, mentalmente, né? Esse médico é um sem vergonha, ele atrasa, olha aí, já tem meia hora. E começou, o ambiente ficou ruim mesmo. Aí esse médico chega, ele aponta o rosto assim, olha, ele viu que o ambiente estava ruim. Na hora que ele entrou com a caixa de uva, falou: boa tarde, eu trouxe uva para todo mundo, ó, já lavei, está docinha. Aí foi entrando, aqui ó,
Toma uma uvinha. Nossa, doutor, não precisava não. Que é isso? Não, né? Eu atrasei demais. O que é isso? O senhor atrasou porque o senhor devia estar ocupado. Não precisa preocupar, não. Aí levou um e tal. Aí mudou o aspecto. Todo mundo depois elogiou. Mas, não, doutor, o que é isso? Não, a gente está tranquilo. Tal. Eu sei que o senhor tem paciência. Tal. Aí começou a justificar tudo. Ele usou uma estratégia de marketing muito boa. Certo? Mas ele poderia, com certeza, às vezes, ele poderia ter feito uma prece, nossa, vou ver como está lá. E aí, às vezes, vem uma ideia, às vezes o médico está. Pronto, melhorou o ambiente. Certo? Para finalizar, eu assisti uma palestra, uma psicografia lá na casa de Poliana. E o palestrante lá, Antônio Sayum, fez essa palestra, muito boa, por sinal. E no decorrer ele disse o seguinte, falou, olha, tem um ditado popular que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu pensei para mim mesmo, vamos ver até onde ele quer chegar. Aí ele repetiu, falou, olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se enfrentar o bicho some. Peguei minha caneta, eu ando com um livro, e dentro do livro é uma folha de chamex dobrada para me anotar algumas coisas. Já anotei isso último. Se correr, se enfrentar, o bicho some. Eu tinha um problema para ser resolvido, que mais de anos e anos rolando. Falei, eu vou enfrentar esse bicho. Aí a gente faz uma prece, tal. Falei, agora vamos ver aqui para me enfrentar o que pode ajudar. E vai surgindo algumas ideias. Eu enfrentei, graças a Deus, resolvi. Por que então a gente tem problemas financeiros, problemas de casa, às vezes problemas de aborto, às vezes engravidou e fala, puxa vida, eu quero abortar, eu não consigo, o que eu faço na minha vida? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, meu filho, enfrenta que o bicho some. O que é enfrentar? Vou ter essa criança. Nem que seja eu doar, mas eu vou ter. Não vou matar a criança. Não vou matar a criança. A única questão que o Espiritismo aceita é quando a mãe corre risco de vida. E eu vou pedir a gentileza, se porventura aí, leia esse texto em casa, vê o que pode ajudar, tá? Porque nós temos, no Espiritismo tem aquele tal de infortúnios ocultos, principalmente no seio da família. Nós temos familiares, parentes que estão passando necessidade, estão passando com problemas de doença, ou às vezes até gravidez, e ninguém sabe. O nosso vizinho, então vamos procurar ajudar, encaminhar às vezes principalmente essas novinhas, né? Que às vezes está grávida, sentir ela, para não cometer esse crime, para não complicar na vida futura. Que Jesus continue nos amparando. Muito obrigado. Nós queremos agradecer o nosso Nicandro por trazer esta mensagem de alerta. É como ele disse no começo, é um assunto muito vasto, tem muita coisa para dizer, mas a nossa palestra aqui tem um tempo, e é igual a homeopatia. Né? Vai goteirando, as gotinhas, as pílulazinhas e tal, mas vai fazendo o seu efeito. Se você me permite, Nicandro, vou falar assim em 2 minutos a história de uma pessoa. A mãe dele, ele contando que a mãe dele, dessa pessoa que nós estamos falando, foi ao médico para fazer a consulta pré-natal do 13º filho. E aí fez os exames, tudo direitinho, e falou, olha, a senhora, vou dar uma recomendação para a senhora. A senhora não pode ter este filho. A senhora vai estar correndo risco de vida.
Então, eu recomendo o seguinte, para não ter problemas, a senhora fazer um aborto, a senhora tira esse filho agora, porque a senhora corre risco de vida. A senhora teve em outros partos esse e aquele problema e tal, então não vai dar certo. Ela parou, escutou, olhou para ele e essa senhora falou assim: doutor, você vai me desculpar. Eu morro, diz que o senhor está falando aí, mas eu não tiro meu filho, não. De jeito nenhum. E o menino nasceu, sem problemas nenhum, cresceu, e é uma pessoa de bem hoje. O nome dessa pessoa, e ele mesmo contou numa palestra, o nome dessa pessoa chama-se Divaldo Pereira Franco. Correu o mundo, fez palestras falando da vida, falando da doutrina espírita em vários países do mundo. Fez palestra espírita dentro de igreja, de templo budista, de igreja protestante, falando de Jesus. Aí ele, no final, é que ele conta que é ele. É eu que estou falando com vocês, que era o filho daquela senhora. Se a minha mãe tivesse, não sei se eu represento alguma coisa, mas se a minha mãe tivesse seguido a instrução do médico, eu não teria a oportunidade de fazer o que eu faço até hoje. São 5.000 refeições que dá para criança, hoje ainda, para crianças da sociedade da Bahia, de Salvador, 5 crianças necessitadas. E aí um trabalho, 300 e poucos livros psicografados pelos espíritos, um trabalho imenso. Só para dar uma ilustraçãozinha nesse seu trabalho aí, né? Agradecemos então ao Nicandro pela sua disposição, pela sua palestra, muito importante porque fala aquilo que precisa falar, não tem termos científicos que a gente fica assim, né? Mas ele cumpriu realmente a tarefa muito importante aqui hoje, que é a da doutrina espírita, esclarecer para nós a nossa vida, aquilo que nós temos. Muito obrigado, Nicandro, que Jesus possa te abençoar, que a paz possa te acompanhar e ele que é orador em vários centros espíritas aqui de Goiânia, pescador, não, eu não ia falar seu defeito, não. Pescador, né? E está aí colaborando conosco e nós agradecemos a sua presença. Agora nós vamos fazer o encerramento da nossa reunião. Então vamos todos nós elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, onde cada um possa, na sua intimidade, pensar nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas enfermidades e rogar ao nosso Mestre aquilo que necessitamos. Mestre Jesus, o Senhor que caminhou nessa terra, enxergou de perto os nossos problemas, as nossas dificuldades e trouxe tudo aquilo que necessitamos e que ainda hoje somos necessitados. Hoje rogamos, Mestre Jesus, pela Tua luz, pelo Teu amor que nos envolva, trazendo aquilo tudo de bom, aquilo que nos conforta, que nos acalma, que nos alegra. Mestre Jesus, que o Senhor possa enxergar em nós crianças que ainda caminham em direção à luz, nos dando apoio, nos dando tudo aquilo que merecemos, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos.